O barulho constante do Café Avenida no centro de São Paulo era como uma sinfonia caótica que Marina já conhecia de cor. Xícaras batendo em pires, conversas sobrepostas, o silvo da máquina de café expresso, passos apressados de clientes que vinham e iam sem sequer olhar para ela. Marina Silva tinha 26 anos e há 2 trabalhava ali servindo cafés, sorrisos forçados e simpatia automática para pessoas que nunca a viam de verdade. Ela era invisível e já tinha se acostumado com isso, ou pelo menos fingia que tinha. Naquela tarde de quinta-feira, o movimento estava intenso. Marina equilibrava uma bandeja com 4 cappuccinos quando notou um homem sentado sozinho na mesa do canto, a mesma que normalmente ficava vazia, porque tinha uma vista privilegiada para a Avenida Paulista. Ele usava uma camisa social simples, sem gravata, calça jeans escura e um relógio discreto. Nada nele gritava luxo, mas havia algo em sua postura que chamava a atenção. Ele olhava pela janela com uma expressão que Marina reconheceu imediatamente, porque a via no espelho todos os dias. Era cansaço existencial, aquele tipo de exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Marina estava prestes a se aproximar quando a porta do café se abriu com força. Uma mulher alta, impecavelmente vestida com um terno branco, que provavelmente custava o salário de 3 meses de Marina, entrou como se o lugar inteiro devesse parar para admirá-la. O cabelo loiro estava perfeitamente escovado. A bolsa era de uma marca, que Marina só via em revistas, e os sapatos de salto alto faziam um som autoritário contra o piso de madeira. A mulher olhou ao redor com desdém mal disfarçado, antes de localizar o homem no canto e caminhar até ele com passos determinados. Marina observou de longe, enquanto servia outras mesas. O homem se levantou educadamente quando a mulher chegou, puxou a cadeira para ela e voltou a sentar. Eles trocaram cumprimentos formais. Marina não conseguia ouvir a conversa, mas a linguagem corporal dizia tudo. A mulher olhava ao redor constantemente, checava o celular a cada 2 minutos, e quando falava com o homem, era com um sorriso superficial que não chegava aos olhos. O homem, por sua vez, parecia genuinamente interessado, fazia perguntas, ouvia com atenção, mas Marina percebia que ele estava desconfortável, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Passaram-se 20 minutos. Marina tinha acabado de anotar o pedido de um casal quando ouviu uma voz feminina se elevando acima do barulho ambiente. Era a mulher de branco. Não vale meu tempo. Desculpe, mas eu esperava alguém mais bem, alguém de nível. Você parece uma pessoa comum demais para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas conversas pararam. Cabeças se viraram discretamente. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. A mulher se levantou, pegou sua bolsa e, sem esperar resposta, atravessou o café com a mesma arrogância com que tinha chegado. A porta se fechou atrás dela e o burburinho gradualmente voltou, mas os olhares de curiosidade e pena direcionados ao homem permaneceram. Marina viu quando ele baixou a cabeça por um instante, respirou fundo e olhou pela janela novamente. Ela conhecia aquele sentimento, a sensação de ser descartável, de não ser suficiente, de ser julgada por uma versão superficial e distorcida de quem você realmente é. Quantas vezes ela mesma não tinha se sentido exatamente assim? Quando os clientes estalavam os dedos para chamar sua atenção, como se ela fosse um objeto. Quando colegas de faculdade pararam de convidá-la para eventos, porque ela não tinha mais tempo ou dinheiro para acompanhá-los. Quando sua própria família a olhava com pena por ter abandonado os sonhos. Algo aconteceu dentro de Marina naquele momento, um impulso que ela não conseguiu controlar. Suas mãos tremiam quando ela se aproximou da mesa dele e seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvir. Com licença, posso trazer algo para o senhor? A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. O homem olhou para cima e Marina viu seus olhos pela primeira vez. Eram castanhos escuros, com pequenas rugas nos cantos que sugeriam que ele costumava sorrir. Embora não estivesse sorrindo agora, havia gentileza naqueles olhos, mas também uma tristeza profunda que ela reconheceu. Um café expresso, por favor.
Marina assentiu, e estava prestes a se afastar quando as palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse censurá-las. Ela estava errada. O homem piscou, confuso. Desculpe. Marina sentiu o rosto esquentar, mas já tinha começado, não podia voltar atrás. A mulher. Ela estava errada sobre o senhor. Eu vi tudo. E sei que não é da minha conta, mas... O senhor parece ser uma pessoa gentil, e isso é muito mais valioso do que qualquer coisa que ela estava procurando. O silêncio. Entre eles se estendeu por alguns segundos eternos. Marina estava prestes a se desculpar e sair correndo quando viu um sorriso pequeno e genuíno se formar nos lábios dele. Obrigado. Você não imagina o quanto precisava ouvir isso. Marina sorriu de volta, sentindo uma conexão estranha e inesperada com aquele homem que era um completo desconhecido. Ela trouxe o café expresso e, quando voltou, ele ainda estava lá, olhando para ela com uma expressão que a fazia se sentir vista pela primeira vez em muito tempo. Posso perguntar seu nome? Marina. Marina Silva. Prazer, Marina. Eu sou Rafael. Rafael Almeida. Eles trocaram mais algumas palavras antes que o gerente olhasse na direção dela com impaciência. Marina voltou ao trabalho, mas não conseguia parar de pensar naquele encontro. Havia algo em Rafael que a intrigava. Não era atração física, embora ele fosse atraente de uma forma discreta e natural. Era algo mais profundo. A sensação de que ali estava alguém que entendia o que era se sentir deslocado no próprio mundo. Rafael ficou mais uma hora, trabalhando em um laptop que tinha tirado da mochila. De vez em quando, seus olhares se cruzavam e ele sorria. Quando finalmente se levantou para ir embora, ele deixou uma gorjeta generosa e uma nota dobrada embaixo do pires. Marina esperou ele sair antes de abrir. Nela estava escrito em letra firme e elegante: Obrigado pela gentileza. Você me lembrou que ainda existem pessoas reais neste mundo. Rafael. Marina guardou o bilhete no bolso do uniforme e continuou seu turno, mas uma semente tinha sido plantada em seu coração. Uma semente de esperança que ela não sabia que ainda era capaz de cultivar. Quando chegou em casa naquela noite, no pequeno apartamento de 2 quartos que dividia com a mãe no bairro da Vila Mariana, Marina ainda pensava em Rafael. Sua mãe, Dona Célia, estava assistindo novela na sala quando ela entrou. Chegou tarde hoje, filha. Movimento no café, mãe. Como foi seu dia? Dona Célia era uma mulher de 58 anos que parecia ter 70. O sofrimento dos últimos anos tinha deixado marcas profundas em seu rosto. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para complementar a renda, e Marina sentia um nó na garganta toda vez que a via chegar em casa completamente exausta. Foi bom. A Dona Glória me pagou adiantado esse mês. Disse que vai viajar e não quer me deixar sem. Marina sorriu e beijou a testa da mãe antes de ir para seu quarto. Era um espaço minúsculo, mas era seu. Nas paredes, ainda havia alguns pôsteres de escritores que ela admirava. Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Resquícios de uma época em que ela tinha sonhos maiores do que simplesmente sobreviver. Ela tinha começado a cursar letras na Universidade de São Paulo 3 anos atrás. Era tudo o que sempre quis. Ser professora, trabalhar com literatura, ensinar jovens a amar as palavras da mesma forma que ela amava. Mas então seu pai ficou doente. Câncer agressivo que consumiu não apenas sua vida, mas todas as economias da família. Marina tinha largado a faculdade no 3º semestre para trabalhar em tempo integral e ajudar a pagar o tratamento. Seu pai partiu 1 ano atrás e, desde então, Marina sentia como se uma parte dela tivesse partido com ele. Ela se deitou na cama e pegou o bilhete de Rafael novamente. Você me lembrou que ainda existem pessoas reais neste mundo. Será que ela era uma pessoa real? Ou tinha se tornado apenas uma sombra, uma versão pálida e apagada de quem poderia ter sido? Marina não sabia a resposta, mas pela primeira vez em muito tempo queria descobrir. Rafael Almeida acordou na manhã seguinte, em sua cobertura no bairro dos Jardins, com um sentimento estranho no peito. Ele olhou ao redor do quarto amplo, com suas janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, e pela primeira vez em anos,
Aquele espaço lhe pareceu excessivamente vazio. Não fisicamente vazio, já que estava mobiliado com peças de design cuidadosamente escolhidas, mas emocionalmente vazio, frio, sem vida. Ele pensou em Marina, na forma como ela tinha se aproximado dele no café, vencendo o que claramente era uma timidez paralisante, apenas para oferecer palavras de consolo a um estranho. Havia algo de profundamente humano naquele gesto, algo que Rafael não encontrava com frequência em seu mundo de reuniões corporativas, contratos milionários e relações superficiais. Rafael era dono de uma das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas do Brasil. Sua startup tinha começado há 10 anos em uma garagem e hoje valia bilhões. Ele tinha criado uma plataforma de inteligência artificial que revolucionou a forma como empresas gerenciavam dados e agora prestava serviços para corporações gigantes no Brasil e no exterior. Mas Rafael nunca tinha sido do tipo que ostentava riqueza. Ele dirigia um carro simples, usava roupas discretas e evitava eventos sociais sempre que possível. Seu sócio e melhor amigo, Marcelo, vivia dizendo que ele tinha uma fortuna de bilionário e estilo de vida de classe média, e não estava errado. O encontro às cegas do dia anterior tinha sido ideia de Marcelo. Patrícia Mendonça era filha de um empresário importante, formada em administração pela FGV, e, segundo Marcelo, seria a companhia perfeita para Rafael. Mas Rafael tinha percebido em 5 minutos que ela só estava interessada em status e aparências. Quando ele mencionou que gostava de passar fins de semana lendo em casa, ela tinha revirado os olhos discretamente. Quando ele disse que preferia restaurantes simples a lugares badalados, ela tinha mudado de assunto. E quando ele se recusou a falar sobre números e cifras de sua empresa, ela tinha decidido que ele não valia o tempo dela. Rafael não tinha corrigido suas suposições porque já estava cansado de ser procurado pelo tamanho de sua conta bancária. Quantas vezes ele já tinha visto o comportamento de alguém mudar completamente ao descobrir quem ele realmente era? Quantas vezes tinha se perguntado se as pessoas ao seu redor o amavam ou amavam o que ele possuía? A solidão de Rafael não era a ausência de pessoas, mas a ausência de conexões verdadeiras. E então Marina tinha aparecido. Uma garçonete de uniforme simples que não sabia nada sobre ele, não queria nada dele. Apenas tinha visto outro ser humano sofrendo e decidido fazer algo a respeito. Rafael não conseguia tirá-la da cabeça. Ele passou o dia no escritório tentando se concentrar, mas sua mente voltava constantemente para aqueles olhos verdes que o tinham olhado com compaixão genuína. Às 5 da tarde, Rafael tomou uma decisão, impulsiva. Dispensou seu motorista, pegou seu próprio carro e dirigiu até o Café Avenida. Marina estava lá como ele esperava. Ela usava o mesmo uniforme preto e branco e carregava uma bandeja com sanduíches para uma mesa perto da janela. Quando ela se virou e o viu, seus olhos se arregalaram em surpresa, e um sorriso hesitante apareceu em seus lábios. Rafael sentiu algo esquentar em seu peito. Oi, oi. Voltou para outro encontro às cegas? A pergunta tinha um toque de humor, e Rafael riu. Não. Voltei porque quis. Posso sentar? Marina olhou ao redor, verificando se o gerente estava vendo. A loja estava relativamente vazia naquele horário. Claro, o que vai querer? A companhia de uma nova amiga, se você tiver alguns minutos. Marina sentiu o coração disparar. Havia algo intenso na forma como ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais importante naquela sala. Ela nunca tinha sentido isso antes. Deixa eu avisar que vou fazer uma pausa. Ela voltou 3 minutos depois com 2 cafés e se sentou à frente dele. Pela primeira vez em 2 anos, Marina deixou o mundo ao redor desaparecer. Então, me conta, como você acabou trabalhando aqui? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Marina respirou fundo. Eu estudava letras na USP. Era meu sonho ser professora, sabe? Trabalhar com literatura, ensinar. Mas meu pai ficou doente há 3 anos. Câncer. Eu tive que largar tudo para trabalhar e ajudar com as despesas. Ele não resistiu. Faz 1 ano agora.
Rafael viu a dor atravessar o rosto dela, e sua mão se moveu instintivamente para cobrir a dela sobre a mesa. Sinto muito, Marina. Obrigada. É difícil. Não só por perdê-lo, mas por ter perdido meus sonhos também. Eu sei que parece egoísta. Não é egoísta, é humano. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. E você? O que faz da vida, Rafael? Rafael hesitou. Esse era o momento em que ele normalmente inventava uma história vaga ou mudava de assunto. Mas havia algo em Marina que o fazia querer ser honesto, mesmo que parcialmente. Trabalho com tecnologia. É interessante, mas pode ser solitário. Passo muito tempo cercado de pessoas que querem algo de mim, seja investimento, parceria, contatos. Às vezes é difícil saber quem realmente se importa com você e quem só se importa com o que você pode oferecer. Marina assentiu, compreendendo perfeitamente. Eu entendo. Às vezes me sinto invisível. As pessoas olham através de mim, sabe? Como se eu fosse só parte do cenário. Você não é invisível para mim. As palavras de Rafael eram carregadas de sinceridade, e Marina sentiu lágrimas picarem seus olhos. Ela piscou rapidamente para afastá-las. Eles conversaram por 40 minutos. Falaram sobre livros que amavam, filmes que os marcaram, lugares que sonhavam conhecer. Marina descobriu que Rafael tinha lido Machado de Assis completo e que Quincas Borba era seu favorito. Rafael descobriu que Marina escrevia poesia nas madrugadas quando não conseguia dormir, mas nunca tinha mostrado para ninguém. Era como se duas almas solitárias tivessem finalmente encontrado alguém que falava a mesma língua. Quando Marina teve que voltar ao trabalho, Rafael não quis ir embora. Ele pediu outro café, depois um salgado, e ficou ali trabalhando em seu laptop até o café fechar. Toda vez que Marina passava por sua mesa, eles trocavam olhares e sorrisos cúmplices. Quando finalmente chegou a hora de fechar, Rafael esperou do lado de fora. Marina saiu pelo portão dos funcionários e encontrou-o encostado em um carro comum, com as mãos nos bolsos. Pensei em esperar você. Posso dar uma carona? Moro longe, Vila Mariana. Não tem problema. Está no meu caminho. Marina sabia que provavelmente não estava, mas aceitou. No carro eles continuaram conversando, e Rafael descobriu mais sobre a vida dela. Sobre como ela e a mãe lutavam para pagar as contas todo mês. Sobre como ela sonhava em voltar para a faculdade, mas sabia que era impossível financeiramente. Sobre como ela tinha se resignado a uma vida de sacrifícios porque era o que tinha que fazer. Rafael sentiu uma mistura de admiração e dor. Ali estava uma mulher com tanto potencial, tanta luz interior, sendo desperdiçada servindo cafés porque a vida tinha sido cruel com ela. Ele queria ajudar, queria dar a ela todas as oportunidades que ela merecia, mas tinha medo de assustá-la, de estragar aquela conexão frágil e preciosa que estavam construindo. Quando pararam em frente ao prédio simples onde Marina morava, ela hesitou antes de sair do carro. Obrigada pela carona. E pela conversa. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem, tão vista. Eu que agradeço. Posso voltar amanhã? Marina sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido dentro do carro. Eu vou estar lá. E assim começou uma rotina que duraria as próximas 2 semanas. Rafael voltava ao Café Avenida todos os dias, às vezes de tarde, às vezes de manhã, às vezes nos 2 horários. Nos momentos calmos, Marina se sentava com ele e eles conversavam sobre tudo e nada. Ele trazia livros que achava que ela ia gostar, e ela os lia nas madrugadas insones, sublinhando trechos que a tocavam para discutir com ele no dia seguinte. Ela escrevia poemas em guardanapos e deixava para ele encontrar. Ele guardava todos em uma pasta em seu escritório. Juliana, a colega de trabalho de Marina e sua melhor amiga desde o primeiro dia no café, observava tudo com atenção crescente. Ela era uma mulher de 30 anos, extrovertida e direta, o oposto completo de Marina. Durante uma pausa no 10º dia, desde que Rafael começara a frequentar o café religiosamente, Juliana puxou Marina para o estoque. Tá, agora você vai me contar tudo sobre esse cara. Ele tá vindo aqui todos os dias.
Fica olhando para você como se você fosse a 8ª maravilha do mundo. E vocês dois ficam naquela conversinha sussurrada. Que história é essa? Marina sentiu o rosto esquentar. Não é nada, Ju. A gente só conversa. Conversa? Marina, meu amor, eu vi a forma como ele olha para você. E a forma como você olha para ele. Isso não é só conversa. Você está apaixonada. A palavra atingiu Marina como um soco no estômago, porque ela sabia que Juliana estava certa. Em apenas 2 semanas, Rafael tinha se tornado a parte mais importante de seus dias. Ela acordava pensando nele, trabalhava no piloto automático esperando o momento em que ele chegaria, e dormia relembrando cada palavra trocada. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu mal conheço, ele, Ju. Mas você quer conhecer, e ele claramente quer te conhecer também. Então qual é o problema? O problema é que a gente vem de mundos diferentes. Ele é bem de vida, mesmo que não fique ostentando. Eu percebi pelos detalhes. O relógio dele, a forma como fala, os lugares que ele menciona. E eu sou bem, eu. Juliana balançou a cabeça com veemência. Você é incrível, Marina. Se ele não vê isso, o problema é dele, não seu. Mas Marina carregava cicatrizes profundas de se sentir insuficiente. Seu pai costumava dizer que ela era destinada a grandes coisas, que sua inteligência e amor pelos livros a levariam longe. E então ela tinha abandonado tudo. Tinha falhado. Como poderia ser suficiente para alguém como Rafael, quando nem era suficiente para si mesma? Naquela tarde, Rafael chegou com um embrulho nas mãos. Quando Marina foi até sua mesa, ele empurrou o pacote em sua direção com um sorriso tímido. Eu sei que você disse que está sem dinheiro para livros, então, bem, espero que você não se importe. Marina abriu o embrulho com mãos trêmulas e encontrou uma edição linda de contos de Clarice Lispector, encadernada em couro, com páginas bordadas em dourado. Era o tipo de edição que custava mais do que ela ganhava em uma semana. Rafael, eu não posso aceitar isso. É caro demais. É um presente, e antes que você discuta, já está com dedicatória, então, tecnicamente, é impossível devolver. Ele abriu a primeira página onde havia uma mensagem escrita à mão, para Marina, que me ensinou a ver beleza onde eu tinha esquecido de procurar. Com admiração, Rafael. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela, ninguém tinha a visto assim. Obrigada, eu não sei o que dizer. Não, precisa dizer nada. Só quero te ver feliz. E foi nesse momento, com aquele livro precioso em suas mãos e aquele homem gentil olhando para ela com adoração mal disfarçada, que Marina percebeu que estava completamente apaixonada e estava aterrorizada. Durante a semana seguinte, Rafael começou a pesar se deveria ou não revelar quem ele realmente era. Toda vez que Marina mencionava dinheiro, falava sobre suas dificuldades financeiras ou comentava sobre ter que fazer turnos extras, ele sentia uma vontade urgente de simplesmente resolver tudo para ela. Ele tinha os recursos. Para ele seria fácil, insignificante até, pagar a faculdade dela, garantir que a mãe dela não precisasse trabalhar como faxineira, dar a Marina a vida que ela merecia. Mas tinha medo. Medo de que ela o visse diferente. Medo de que o dinheiro arruinasse a pureza do que eles tinham. Marcelo, seu sócio, tinha opiniões fortes sobre o assunto. Você está vivendo uma mentira, cara? Ela acha que você é só mais um cara normal da classe média. Quando ela descobrir a verdade, vai se sentir enganada. E com razão. Eu não menti. Só não contei tudo. Omissão é mentira também. Se você realmente gosta dela, tem que ser honesto. Rafael sabia que Marcelo estava certo, mas o timing nunca parecia adequado. Até que uma noite, quando ele estava levando Marina para casa depois de seu turno, ela começou a chorar no banco do passageiro. Marina, o que aconteceu? Ela tentou esconder o rosto envergonhada de sua fraqueza. Desculpa, é besteira. Não é besteira se te fez chorar. Me conta. Entre soluços, Marina explicou. Ela tinha recebido um e-mail da universidade naquele dia. Estavam oferecendo um programa de retomada de estudos para alunos que tinham abandonado o curso por razões financeiras.
Era uma oportunidade rara, com bolsa parcial. Mas, mesmo com a bolsa, ainda haveria custos com materiais, transporte, e ela teria que reduzir suas horas de trabalho, o que significaria menos dinheiro para ajudar a mãe. Era impossível. Ela teria que recusar, como sempre recusava qualquer coisa que se parecesse com esperança. Rafael sentiu algo se romper dentro dele. Ele não aguentava mais ver Marina sofrer quando tinha o poder de mudar tudo. Ele parou o carro em um mirante com vista para a cidade iluminada e se virou para ela. Marina, eu preciso te contar uma coisa. E então ele contou. Contou sobre sua empresa, sobre seu sucesso financeiro, sobre como era um dos empreendedores mais ricos do país. Contou por que tinha escondido tudo, por medo de ser usado. E então, com toda a sinceridade que possuía, ele fez sua proposta. Deixa eu pagar sua faculdade e ajudar sua mãe também. Eu tenho condições e seria uma honra poder fazer isso por você. Você merece realizar seus sonhos, Marina, e eu quero ser a pessoa que te ajuda a chegar lá. O silêncio que se seguiu foi pesado e tenso. Rafael viu várias emoções atravessarem o rosto de Marina. Confusão, compreensão e então algo que o aterrorizou. Raiva. Você mentiu para mim, eu não menti, só não. Só não contou que é milionário? Só deixou eu ficar aqui falando sobre minhas dificuldades financeiras enquanto você provavelmente gasta mais em um jantar do que eu ganho em um mês. Não é assim. Eu não te via como um projeto de caridade. É exatamente isso que eu sou para você. Um projeto. A garçonete pobrezinha que você pode salvar para se sentir bem consigo mesmo. Deus, eu sou tão idiota? Marina! Por favor, escuta. Mas ela não queria escutar. Todas as suas inseguranças, todos os seus medos, sobre não ser boa o suficiente, sobre vir de um mundo diferente, sobre ser inferior, vieram à tona como um tsunami. Ela abriu a porta do carro. Eu vou para casa a pé. São quilômetros daqui. Por favor, eu prefiro andar. E eu prefiro que você não volte mais no café. A gente não tem nada em comum, Rafael. Você estava certo em esconder quem você é, porque se eu soubesse, nunca teria deixado isso chegar tão longe. Ela saiu do carro e começou a caminhar. Rafael tentou segui-la, mas ela se virou com olhos cheios de lágrimas. Por favor, vá embora. E ele foi, porque não sabia o que mais fazer, porque tinha acabado de perder a única pessoa que o fazia sentir completo, porque tinha cometido o erro de achar que dinheiro poderia resolver tudo, quando, na verdade, tinha apenas destruído tudo. Os 5 dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Marina. Ela tentou convencer a si mesma de que tinha feito a coisa certa, que tinha se protegido de uma situação que inevitavelmente a machucaria. Mas cada minuto sem Rafael era uma tortura silenciosa. Ela cometia erros estúpidos no trabalho. Confundia pedidos, derrubava xícaras e esquecia de anotar mesas. Juliana a puxou para o estoque no 3º dia. Tá, chega. Me conta o que aconteceu com o Rafael. Marina contou tudo. Sobre a revelação, sobre a proposta dele, sobre como ela tinha se sentido humilhada e reduzida a um projeto de caridade. Juliana ouviu tudo em silêncio, e quando Marina terminou, sua amiga a olhou com uma mistura de compaixão e frustração. Marina, com todo respeito, você está sendo burra. Como assim? O homem te ofereceu ajuda porque se importa com você. Ele não te via como projeto, ele te via como alguém que merece ter uma chance de realizar seus sonhos. E você jogou isso na cara dele. Ele mentiu sobre quem era. Ele protegeu a si mesmo de pessoas interesseiras. Você não consegue entender isso? Quantas vezes você mesma não escondeu seus sonhos e ambições porque tinha medo de parecer presunçosa ou de se decepcionar? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele tem dinheiro. Ele pode resolver qualquer problema com dinheiro. E você acha que dinheiro compra felicidade? Compra conexão verdadeira? Marina, esse homem vinha aqui todos os dias só para ficar perto de você. Ele te ouvia, te respeitava, te via. E você está jogando isso fora por orgulho. As palavras de Juliana ecoaram na cabeça de Marina durante toda a noite. Ela se deitou olhando para o teto, repassando cada momento que tinha compartilhado com Rafael.
A forma como ele ria de suas piadas, como ele segurava sua mão quando ela falava sobre o pai, como ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela não tinha visto condescendência naquele olhar, tinha visto amor. Marina se sentou na cama com o coração disparado. Ela amava Rafael. Tinha se apaixonado completamente por ele. E tinha-o rejeitado não porque ele tivesse feito algo errado, mas porque tinha medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de ser deixada. Medo de se entregar a algo que parecia grande demais, importante demais, assustador demais. Enquanto Marina chegava a essas conclusões dolorosas em seu pequeno quarto na Vila Mariana, Rafael estava afundado em sua própria miséria em seu escritório no centro de São Paulo. Ele não tinha ido para casa em 3 dias. Dormia no sofá do escritório, tomava café direto da garrafa térmica e trabalhava até a exaustão na esperança de que o cansaço o impedisse de pensar em Marina. Marcelo entrou sem bater na tarde do 5º dia e encontrou seu sócio com a barba por fazer, olhos vermelhos e uma pilha de documentos ao redor dele que claramente não tinha sido tocada. Cara, você parece um morador de rua. Obrigado pela observação, Marcelo. Quando foi a última vez que você comeu algo que não fosse café? Não me lembro. Marcelo sentou-se na cadeira à frente da mesa de Rafael e cruzou os braços. Você precisa ir atrás dela. Ela não quer me ver. Deixei isso bem claro porque você deu dinheiro para... O problema antes de dar tempo para ela processar quem você realmente é. Você apressou as coisas. Eu só queria ajudar. Eu sei. Mas às vezes ajudar significa dar espaço. Significa deixar a pessoa ter orgulho. Significa respeitar o tempo dela. Rafael passou as mãos pelo cabelo. E se ela não me perdoar? E se eu perdi a única pessoa que me via como Rafael, não como Rafael o CEO, não como Rafael o bilionário, só Rafael? Marcelo suspirou. Então você vai ter que viver com isso, mas pelo menos você vai saber que tentou. Agora, pelo amor de Deus, vai para casa, toma um banho, dorme de verdade e decide o que você vai fazer. Porque esse aqui não é você. E eu preciso do meu sócio de volta. Rafael assentiu devagar. Marcelo tinha razão. Ele estava em autopiedade quando deveria estar lutando pelo que queria. E ele queria Marina, mais do que tinha querido qualquer coisa em sua vida. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer plano, na manhã do 6º dia, sua secretária o avisou que havia uma visita. Uma jovem chamada Marina Silva estava na recepção pedindo para vê-lo. O coração de Rafael quase parou. Manda ela subir, imediatamente. Marina estava aterrorizada. Ela tinha pesquisado sobre Rafael na noite anterior e descoberto exatamente quem ele era. Artigos sobre sua empresa, entrevistas onde ele falava sobre inovação tecnológica, fotos dele em eventos beneficentes. Um artigo da revista Forbes o listava entre os 100 empresários mais influentes do Brasil. Ela estava prestes a entrar no escritório de um homem que provavelmente tinha mais dinheiro do que ela poderia ganhar em 10 vidas. E ela tinha-o rejeitado. Tinha dito coisas horríveis para ele. A secretária a guiou por um corredor elegante até uma sala de reuniões com vista para a cidade. Rafael já estava lá, de pé perto da janela, e quando se virou para olhá-la, Marina viu a mesma vulnerabilidade em seus olhos que ela sentia. Marina, Rafael. Eles ficaram ali parados, separados por alguns metros que pareciam quilômetros. Finalmente, Marina encontrou coragem para falar. Eu vim pedir desculpas. Pelo que eu disse, pela forma como reagi. Eu estava com medo. Medo de quê? Marina engoliu em seco. De não ser suficiente para você. De vir de um mundo tão diferente que eventualmente você perceberia que cometeu um erro. De ser abandonada quando você se cansasse de brincar de namorar alguém comum. Então eu te rejeitei primeiro, antes que você pudesse me rejeitar. Rafael atravessou a distância entre eles em 3 passos longos e segurou as mãos dela entre as suas. Eu jamais te rejeitaria. E eu sinto muito por não ter sido honesto desde o começo. Eu deveria ter confiado em você, mas eu tenho meu próprio medo, Marina. Medo de nunca ser amado pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho. Quando você me olhou naquele café no primeiro dia,
Você me viu. Não minha empresa, não minha conta bancária, só eu. E foi a coisa mais libertadora que eu já senti. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Eu te amo, Rafael. E isso me aterroriza, porque eu nunca amei ninguém assim antes. Mas eu não quero deixar o medo me impedir de ter algo real. Eu também te amo. E eu prometo que vamos descobrir como fazer isso funcionar juntos. Eles se abraçaram ali no meio daquela sala enorme, dois corações feridos encontrando cura um no outro. Quando finalmente se separaram, Rafael tinha uma proposta. Vamos fazer diferente desta vez. Vamos devagar. Vamos nos conhecer de verdade, sem esconder quem somos, só de onde viemos. E quando você estiver pronta, sem pressão, sem expectativas, eu quero te apoiar em voltar para a faculdade. Não como projeto de caridade, mas como alguém que acredita em você. Marina assentiu, sorrindo através das lágrimas. Devagar. Eu gosto disso. E assim começou o namoro oficial de Rafael e Marina. Um mês se passou, e foi o mês mais feliz que ambos conseguiam se lembrar. Rafael reduziu suas horas de trabalho para passar mais tempo com ela. Marina apresentou Rafael à sua mãe, que inicialmente ficou desconfiada, mas foi conquistada pela gentileza genuína dele. Eles iam a restaurantes simples que Marina amava, e Rafael levava ela para conhecer lugares da cidade que ela nunca tinha tido oportunidade de visitar, mas sempre respeitando o ritmo dela, sempre certificando-se de que ela estava confortável. Foi no final desse mês que Rafael recebeu o convite que sabia que eventualmente chegaria. Um evento de gala beneficente no Hotel Unique, um dos lugares mais exclusivos de São Paulo. Era um evento que ele normalmente evitaria, mas esse ano sua empresa estava sendo homenageada por suas iniciativas de responsabilidade social. Ele não poderia faltar, e ele queria Marina ao seu lado. Quando ele mencionou o evento durante um jantar simples na casa dela, Marina sentiu o sangue gelar. Uma gala? Rafael, eu nunca fui a nada assim. Eu não tenho roupa adequada, não sei como me comportar nesses lugares. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. Você só precisa ser você mesma. E sobre a roupa, eu gostaria de te levar para escolher algo que você goste. Não como imposição, mas porque quero que você se sinta confiante e linda, que é o que você é. Marina hesitou, mas a sinceridade no olhar dele era inegável. 2 dias depois, eles foram juntos a uma boutique elegante em um shopping que Marina só conhecia de fotos. A vendedora os recebeu com atenção imediata assim que viu Rafael, e Marina sentiu a primeira pontada de desconforto. Ela claramente não pertencia ali. Rafael percebeu sua atenção e entrelaçou os dedos nos dela. Respira. Estamos apenas procurando um vestido, nada além disso. Marina experimentou vários modelos, cada um mais elaborado que o outro, mas nenhum parecia certo até que ela encontrou um vestido azul marinho, elegante, mas simples, com corte discreto e tecido de qualidade. Quando ela saiu do provador, Rafael ficou sem palavras. Você está perfeita. Marina olhou para seu reflexo no espelho e pela primeira vez viu o que Rafael via. Uma mulher bonita e digna, que merecia estar em qualquer lugar que escolhesse estar. Na noite da gala, Rafael passou para buscá-la. Marina usava o vestido azul, sapatos simples de salto que tinha comprado com seu próprio dinheiro, porque fazia questão, e Dona Célia tinha ajudado a prender seu cabelo em um coque elegante. Quando Rafael a viu, ele sorriu daquele jeito que a fazia sentir borboletas no estômago. Você está deslumbrante. E você está muito elegante de smoking. No carro a caminho do hotel, Marina ficou cada vez mais nervosa. Rafael percebeu e pegou sua mão. Ei, olha para mim. Eu vou estar ao seu lado a noite toda. Se você ficar desconfortável em qualquer momento, a gente vai embora. Sem perguntas. Tá bem? Marina assentiu, grata pela paciência dele. O Hotel Unique era ainda mais impressionante pessoalmente. A arquitetura moderna parecia um navio gigante de vidro e cobre, e quando entraram no salão principal, Marina sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Havia centenas de pessoas, todas vestidas em roupas caríssimas, conversando em grupos, rindo, bebendo champanhe.
Lustres enormes pendiam do teto, e uma orquestra tocava suavemente em um canto. Rafael a guiou pela multidão, fazendo apresentações quando necessário, mas sempre mantendo Marina perto. Ela notou os olhares curiosos que recebiam. Algumas pessoas a avaliavam de cima a baixo, claramente tentando descobrir quem ela era. Marina levantou o queixo e sorriu educadamente, recusando-se a demonstrar o nervosismo que sentia. Eles estavam sentados em uma mesa quando Marina viu uma mulher se aproximando. Era alta, loira, usava um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que um carro popular e tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Marina reconheceu o tipo imediatamente. Era a mesma aura de superioridade que a mulher do encontro às cegas tinha. Rafael, que surpresa te ver aqui. Geralmente você evita esses eventos. Olá, Verônica. Esta é Marina, minha namorada. Verônica estendeu uma mão mole para Marina, avaliando-a com olhos críticos, encantada. Eu não me lembro de ter visto você antes. De qual família você é? A pergunta era uma armadilha, e Marina sabia. Ela poderia mentir, poderia inventar algo vago, mas decidiu que não ia. Ela não tinha vergonha de quem era. Eu não sou de nenhuma família conhecida. Trabalho como garçonete em um café no centro. O silêncio que se seguiu foi carregado. Verônica piscou, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Uma garçonete? Que interessante. Rafael, não sabia que você tinha, como posso dizer, gostos tão ecléticos. O veneno nas palavras era mal disfarçado. Marina sentiu a humilhação começar a subir por seu corpo, mas antes que pudesse responder, Rafael se levantou da cadeira. Sua voz era calma, mas carregada de autoridade. Marina tem mais dignidade, inteligência e valor em um dedo mindinho do que a maioria das pessoas neste salão, incluindo você, Verônica. Ela trabalha honestamente, ajuda sua família, e não precisa do sobrenome ou da conta bancária de ninguém para ter valor. Se você não consegue ver isso, o problema é sua incapacidade de reconhecer valor real quando está na sua frente. Verônica ficou pálida. Algumas pessoas nas mesas próximas tinham parado de conversar e estavam olhando. Ela tentou dar risada nervosa. Eu só estava fazendo uma observação. E eu estou fazendo a minha. Com licença, estamos indo embora. Rafael estendeu a mão para Marina, que a aceitou com o coração batendo forte. Eles atravessaram o salão sob olhares curiosos e chegaram ao estacionamento. Marina estava tremendo, mas não de humilhação. Era outra coisa. Era gratidão, era amor. Era a sensação esmagadora de ser defendida, de ser valorizada, de ter alguém que não tinha vergonha dela. Quando chegaram ao carro, antes que Rafael pudesse abrir a porta, Marina o puxou pela gravata e o beijou. Foi o primeiro beijo deles, e foi carregado de tudo o que ela sentia. Todas as palavras que não conseguia dizer, todo o amor que tinha acumulado, toda a gratidão por ele a ter visto quando ela era invisível para o mundo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. O que foi isso? Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Foi minha forma de agradecer por me defender, por não ter vergonha de mim, por me fazer sentir que eu pertenço a qualquer lugar que eu escolher estar. Você sempre pertenceu, Marina. Você só precisava acreditar nisso. Eles entraram no carro e Rafael dirigiu, mas em vez de ir para a casa dela, ele foi para outro lugar. Quando pararam, Marina reconheceu o endereço. Era o prédio onde ficava a cobertura dele. Ela nunca tinha estado lá. Quero te mostrar onde eu moro, se você quiser. Marina queria. Eles subiram, no elevador privativo que ia direto para o último andar. Quando as portas se abriram, Marina entrou em um espaço que parecia saído de uma revista de arquitetura. Janelas enormes ofereciam uma vista de 360 graus de São Paulo. A decoração era moderna, mas acolhedora, com muitos livros, alguns quadros de arte contemporânea e uma varanda enorme com plantas. Uau! É lindo. Mas parece vazio, não é? Eu sempre senti que faltava algo aqui. Agora eu sei o que era. Faltava você. Rafael a puxou para perto e eles ficaram ali, olhando a cidade juntos através das janelas. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. Eu te amo, Rafael. E eu não vou mais deixar o medo me controlar.
Nem eu. Eu prometo que vamos construir algo real, algo nosso. E ali, no meio daquela cobertura luxuosa, com a cidade iluminada ao redor deles, Marina finalmente permitiu a si mesma acreditar que merecia aquilo. Merecia amor, merecia felicidade, merecia sonhar grande novamente. O evento da noite tinha sido um teste, e ela tinha passado. Não porque tinha se comportado de acordo com as expectativas da alta sociedade, mas porque tinha sido autêntica. E Rafael amava ela exatamente por isso. Os dias que se seguiram ao evento foram transformadores para Marina. Ela tinha atravessado um portal invisível na noite da gala, e do outro lado estava uma versão de si mesma que ela pensava ter perdido há anos. A jovem sonhadora que acreditava que poderia conquistar o mundo através das palavras, da literatura, do ensino. Aquela Marina estava voltando, lenta, mas firmemente. Rafael percebeu a mudança. Marina sorria mais, ria com mais facilidade, e seus olhos tinham recuperado um brilho que ele suspeitava não estar lá há muito tempo. Ela tinha começado a escrever novamente, não apenas poemas, em guardanapos, mas histórias de verdade. Ela escrevia nas madrugadas, no intervalo do trabalho, nos finais de semana. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro dela. Uma semana após o evento, Marina estava no café durante seu turno quando recebeu uma ligação. Era da Universidade de São Paulo, do Departamento de Letras. Eles estavam ligando sobre o programa de retomada de estudos que ela tinha consultado meses atrás. Uma bolsa integral tinha se aberto devido a uma doação anônima ao Fundo de Auxílio Estudantil. E Marina tinha sido selecionada como uma das beneficiárias. Ela poderia voltar a estudar no próximo semestre, se quisesse. Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Ela sabia quem tinha feito a doação. Rafael. Ele tinha prometido não pressionar, mas tinha encontrado uma forma de ajudar sem que parecesse caridade direta. Ela deveria estar brava pela interferência, mas tudo o que sentia era gratidão imensa, porque ele tinha feito isso respeitando seu orgulho, permitindo que ela acreditasse que tinha conquistado aquilo por mérito próprio. Naquela noite, depois que o café fechou, Marina não foi para casa. Ela pegou o endereço da cobertura de Rafael que ele tinha dado a ela e tomou um táxi até lá. Seu coração batia forte quando ela apertou o interfone. Marina, está tudo bem? A voz dele estava preocupada. Está tudo ótimo. Posso subir? Claro, sempre. Quando o elevador se abriu na cobertura, Rafael estava esperando com expressão ansiosa. Marina atravessou a distância entre eles e parou a poucos centímetros dele. A universidade ligou hoje. Rafael engoliu em seco. E eu sei que foi você. A doação anônima. Marina. Ela colocou um dedo nos lábios dele para silenciá-lo. Deixa eu terminar. Eu passei minha vida inteira com medo. Medo de sonhar grande porque sabia que não tinha os recursos para realizar esses sonhos. Medo de amar porque sabia que pessoas como eu não acabam com finais felizes. Medo de ser vista porque sempre que alguém realmente me olhava, tudo o que viam era insuficiência. Mas você me viu diferente. Você me viu como eu poderia ser, não como eu era forçada a ser pelas circunstâncias. Lágrimas corriam pelo rosto dela agora, mas era um choro de libertação. Aquele evento foi um teste, e eu passei. Mas não porque me comportei direito ou disse as coisas certas. Foi porque você me defendeu, você ficou do meu lado na frente de todo aquele mundo que você pertence, e escolheu a mim. E isso me fez perceber algo fundamental. O problema nunca foi você me achar insuficiente. Fui sempre eu mesma me sabotando, me achando pequena demais para você. Rafael tinha lágrimas nos próprios olhos agora. Você nunca foi pequena, Marina. Você é a pessoa maior que eu conheço. Marina sorriu através das lágrimas. Eu estava com tanto medo de me tornar dependente de você, de perder minha identidade, que quase perdi a coisa mais importante. Você. Mas agora eu entendi. Aceitar ajuda não me torna menos forte. Permite que eu seja forte de formas diferentes. E eu quero aceitar. Quero voltar para a faculdade. Quero realizar meus sonhos. E quero fazer isso com você ao meu lado. Não porque você vai pagar as contas,
mas porque você acredita em mim. Sempre acreditei, desde o primeiro dia. Marina respirou fundo, preparando-se para dizer as palavras que tinha ensaiado no caminho até ali. Eu te amo, Rafael Almeida. E não é porque você tem dinheiro ou porque você pode me dar uma vida confortável. É porque você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Porque você me vê quando eu sou invisível para o resto do mundo. Porque você é gentil, genuíno e bom. E eu cansei de ter medo. Eu escolho você. Todos os dias, eu escolho você. Rafael a puxou para seus braços e a beijou com toda a paixão acumulada, toda a frustração dos dias separados, todo o amor que tinha guardado. Quando finalmente se separaram, ele estava sorrindo com aquele sorriso que a fazia derreter. Eu também te amo. E eu não quero esse mundo de privilégios se você não estiver nele. Porque você não é um acessório na minha vida, Marina. Você é o centro dela. Você é o que faz tudo fazer sentido. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo, olhando a cidade através das janelas enormes. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Então, quais são os planos agora? Marina se afastou um pouco para olhar para ele. Eu vou voltar para a faculdade. Vou me formar em letras. Vou ser a professora que sempre sonhei ser. E você vai me apoiar, mas não fazendo tudo por mim. Você vai estar lá quando eu precisar. Vai me ouvir quando eu estiver estressada com as provas. Vai ler meus trabalhos acadêmicos, mesmo que não entenda nada de teoria literária. E vai comemorar comigo quando eu conseguir. Rafael riu. Parece perfeito. E o que mais? Você vai trabalhar menos. Sei que sua empresa é importante, mas você trabalha demais. Você precisa viver, Rafael. Viajar, ler por prazer, passar tempo com pessoas que ama. Sua vida não pode ser só trabalho. Você tem razão. Marcelo vive dizendo isso também. E eu vou apresentar você para minha mãe de verdade. Não como visita rápida, mas vou trazer você para jantar, para almoçar, para fazer parte da nossa vida. Porque ela é importante para mim. E você também é. E vocês dois precisam se conhecer de verdade. Rafael assentiu, emocionado. E nós vamos construir algo nosso. Algo que não é sobre dinheiro ou classe social ou de onde viemos. É sobre para onde vamos juntos. Eles selaram o acordo com outro beijo. E então Marina fez algo inesperado. Ela foi até a estante enorme de Rafael, pegou um dos livros de Machado de Assis que ele tinha ali e abriu em uma página aleatória. Lê para mim. Rafael sorriu e começou a ler. Sua voz era calma e melodiosa. E Marina fechou os olhos apoiando a cabeça no ombro dele. Ali, naquele momento, ela finalmente entendeu o que era paz. Não a ausência de problemas, mas a presença de alguém que te fazia sentir que você poderia enfrentar qualquer coisa. Nas semanas seguintes, as mudanças aconteceram rapidamente. Marina deu seu aviso no café, e Juliana chorou, mas a abraçou forte, dizendo que sempre soube que sua amiga era destinada a coisas maiores. Dona Célia, que inicialmente tinha receios sobre o relacionamento da filha com um homem tão rico, foi conquistada quando Rafael apareceu para o almoço de domingo com flores e se ofereceu para ajudar a lavar a louça. Marina começou as aulas na USP e descobriu que conseguia equilibrar os estudos com o relacionamento, especialmente porque Rafael realmente cumpriu sua promessa de trabalhar menos. 3 meses depois, em uma noite especialmente estrelada, Rafael levou Marina de volta ao Café Avenida. O lugar estava fechado, mas ele tinha feito um arranjo especial com o dono. Eles entraram e Rafael a levou até a mesa onde tudo tinha começado, a mesa do canto com vista para a Avenida Paulista. Por que estamos aqui? Porque eu queria voltar ao lugar onde minha vida mudou, onde eu estava no meu pior momento, e você teve a coragem de se aproximar e me mostrar que nem tudo estava perdido. Rafael se ajoelhou, e Marina sentiu o coração parar. Marina Silva, eu sei que ainda é cedo. Sei que estamos construindo algo e que você precisa de tempo para se encontrar. Então eu não estou pedindo você em casamento agora. Estou pedindo permissão para quando você estiver pronta, quando tiver realizado seus sonhos e se sentir completa, eu poder te fazer essa pergunta de novo. Porque eu sei,
com toda a certeza que existe em mim que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Ele abriu uma caixinha e dentro tinha um anel simples, elegante e perfeito. Esse é um anel de promessa. A promessa de que eu vou te amar em todos os seus momentos, nas conquistas e nos fracassos, quando você se sentir forte e quando precisar de apoio. Eu prometo te ver sempre, Marina. Sempre. Marina estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de felicidade pura. Sim. Sim para a promessa. Sim para tudo. Rafael colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la. Ali, naquele café que testemunhou o começo de tudo, eles selaram um futuro que seria construído tijolo por tijolo, com amor, respeito e a certeza de que tinham encontrado um no outro a peça que faltava. 2 anos depois, Marina estava prestes a se formar. Ela tinha se tornado uma das melhores alunas de sua turma, tinha publicado artigos acadêmicos e já tinha uma oferta de emprego como professora em uma escola particular que valorizava educadores apaixonados. Rafael tinha expandido sua empresa, mas mantido o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eles tinham viajado juntos, conhecido novos lugares, construído memórias. Dona Célia tinha parado de trabalhar como faxineira e agora ajudava em um projeto social que Marina e Rafael tinham criado juntos, oferecendo bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Na noite da formatura de Marina, com o capelo e a beca, cercada por colegas e professores, ela procurou Rafael no meio da plateia. Ele estava lá, na primeira fileira, ao lado de Dona Célia e de Marcelo, aplaudindo e sorrindo com orgulho. E Marina soube que tinha chegado onde sempre deveria estar. Não apenas como professora formada, mas como mulher completa, que tinha enfrentado seus medos e vencido. Depois da cerimônia, Rafael a encontrou do lado de fora do auditório. "Professora Silva, posso ter uma palavrinha?" Marina riu. "Sempre, Sr. Almeida." Ele se ajoelhou novamente, ali mesmo, na frente de todos. E desta vez, quando perguntou se ela queria se casar com ele, não era uma promessa para o futuro. Era um convite para começar a eternidade. E Marina, sem hesitar um segundo, disse sim. A história deles tinha começado com uma rejeição pública e uma garçonete corajosa quebrando o protocolo. Tinha sido construída através de medos enfrentados, orgulhos superados e a coragem de ser vulnerável. E terminava, ou melhor, continuava, com a certeza de que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe social, não se intimida com diferenças e sempre, sempre encontra um caminho. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos veja de verdade e a coragem de acreditar que merecemos ser vistos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Marina tenha tocado seus corações profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e coragem, saiba que temos muitas outras histórias, igualmente envolventes, esperando por você. Cada história é uma nova oportunidade de sentir, refletir e se inspirar. Se Marina teve a coragem de enfrentar seus medos e Rafael a sabedoria de ver além das aparências, que tal você ter a coragem de apertar esse botão de inscrição? Deixe seu like para que possamos continuar trazendo histórias que celebram o melhor da natureza humana. Todos os dias publicamos narrativas únicas que exploram a complexidade das relações, dos sonhos e da vida. Não perca os próximos capítulos dessa jornada emocional. E nos comentários, conte para a gente. Você já teve a coragem de ser vulnerável por amor? Já superou seus medos para conquistar seus sonhos? Queremos saber sua história também. Até a próxima. E lembre-se, você sempre merece ser visto pelo que realmente é.